Boa noite, Roger. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Boa noite, Rodrigo. Gostaria que você explicasse a sua ideia inicial de escalação. O time com 3 volantes não pode ter chamado o adversário para o campo de defesa do Inter. Por que, com tantos meio-campistas, o Inter foi tão facilmente dominado no meio-campo? E por que você não começou com o time do segundo tempo, que atuou bem melhor? A ideia que a gente já imaginava que ia ser um jogo de muito enfrentamento físico, como se demonstrou, inclusive no primeiro tempo, né, que a gente tem um homem a mais, né, com força, né, intensidade, né, para buscar ter mais combatividade no meio-campo, nos daria. Né, e o que se mostrou no jogo foi, na verdade, né, que ao ceder campo, né, para o Nacional, né, e recuperar a bola, a gente teve pouco tempo de retenção da bola, devolvendo a bola para o Nacional. E isso fez com que o Nacional tivesse volume de jogo, tivesse trabalhando perto da nossa área, né, e nas vezes que nós retomávamos, não tínhamos a possibilidade, né, não em função de ter um homem a mais no meio de marcação, em função da gente reter a bola, né, com uma pressão forte, né, sobretudo nos primeiros minutos do primeiro tempo, até o meio do primeiro tempo ali. Depois a partida deu uma sentada, a gente conseguiu de alguma forma ter um pouco de mais tempo com a bola, o que nos deu a oportunidade de ter um pouquinho o controle mais técnico da partida. Né? A ideia de não iniciar com o time do segundo tempo foi justamente, né, imaginando um jogo de intensidade física, né, como se mostrou. Roger, tudo bem? Bruno Abchecker, Rádio Grenal. Com os resultados dessa rodada da fase de grupos, você teme a não classificação para as oitavas? E outra, a defesa é uma preocupação do Inter, hoje leva 3 gols novamente. Existe algo para se fazer a curto prazo, porque o calendário não permite tantos treinamentos para estancar essa defesa que está vazando? Não, primeiro que ainda nós temos o controle, né, de estar nas nossas mãos ainda, né? Nós temos 2 jogos e a vitória nesse jogo nos dá a classificação. É um grupo que se mostrou desde o início muito equilibrado, né, e tem mostrado que, né, as equipes têm perdido pontos dentro e fora de casa, né? E então, com relação à classificação, é claro que nesse momento, né, estando atrás, né, a gente gera uma preocupação externa, mas o ambiente que a gente acredita com 2 jogos ainda pela frente, deixa apenas nas nossas mãos. Né? Qual foi a outra? Eu preciso contextualizar como foram os gols, né? O segundo gol foi logo em seguida de uma oportunidade clara de cabeça que nós tivemos e numa transição, né, em contra-ataque. E o último foi já da busca do segundo gol, né, já com 2 centroavantes e também de um chutão da defesa que ocasionou uma jogada individual e o gol. Mas é claro que sempre preocupa, né? Se a gente passar 4 jogos para trás, a nossa defesa não tomava mais do que 2 gols por jogo, né? E nesses últimos jogos toma bastante, né? Eu preciso analisar, né, com clareza, né, de que forma os gols aconteceram para organizar. Mas sempre tem alguma forma, mesmo com pouco treino, da gente mexer, da gente buscar solucionar essa questão. Roger, mas não vejo obrigatoriamente que, né, o sistema defensivo, né, tenha sido responsável obrigatoriamente, né, por todos esses gols tomados. Boa noite, Roger. Fernando Becker, TV Globo. Questão do Ener Valencia, eu queria saber se vocês têm algum diagnóstico, por que ele está rendendo pouco, porque hoje no jogo, até ele se lesionar, um pouquinho antes ele pegou a bola no meio de 3, 4, começou a driblar, ele sofreu a falta e depois daquele lançamento ele acabou se machucando. Foram as 2 participações que chamaram a atenção dele, porque de resto, assim, parecia que o Inter tinha um a menos, porque quando entrou o Luca, entregou muito mais que o Valencia, quase fez gol, desarmou, ajudou na pressão, né, o portador da bola lá na frente. Qual é o diagnóstico que vocês têm sobre ele? Primeiro, Xexé, que os jogadores têm características diferentes, né? A gente não pode comparar, né, a característica de 2 jogadores distintos. Segundo, que todo atleta passa por bons e maus momentos, né? E cabe ao treinador buscar recuperá-los,
né? Se não tiver alcance, a gente oportunizar a entrada de outros, né? Como foi no caso de hoje, infelizmente pela lesão, que foi no caso de outros jogos, né? Que eu retirei o Valência, o Borré, ou o Wesley, aqueles que não estavam bem ou mesmo desgastados, para colocar outros mais frescos, né? A avaliação é que os jogadores passam por uma fase, né? Assim como a equipe também passa por uma fase. Eu acho que esse é o momento que nós estamos, né? De reencontrar o caminho e reencontrar o caminho dos trilhos novamente. Professor, aqui, boa noite. Gabriel Gerardon, do Globo Esporte. Mais de uma vez, você já falou sobre uma preocupação com a questão mental dos jogadores, antes mesmo até da questão física, embora os problemas físicos estejam afetando bastante o seu elenco nesse momento. Te pergunto como lidar com uma derrota como essa, jogo atrás de jogo, tem uma sequência muito longa pela frente, agora com mais jogos fora de casa e depois de um certo baque, né, com uma derrota aqui. No futebol, a gente costuma dizer que a gente nasce e morre a cada 3 dias. Da manhã a gente renasce de novo, né? Porque não há outra possibilidade, né, a não ser essa nesse calendário que nós temos. Todos estão passando por esse calendário, né? E que bom, né, que o futebol 3 dias depois te dá uma outra oportunidade, né? Essa é a parte boa. Claro que com todo o desgaste, né, das viagens, né, os desgastes mentais, mas, né, faz parte do nosso processo. A gente busca minimizar para seguir, né? Assim como a gente também avalia com muito critério quando a gente vence e não está tudo certo, né? A gente avalia com critério também a derrota, né, buscando achar soluções. Roger, Jairo Vink do Baldaço, tu falaste, tem 2 partidas, né? Mas o torcedor em si, o torcedor não vê hoje a gente não consegue ver uma possibilidade do Inter ganhar as 2 partidas. O Inter deixou de jogar um futebol que já apresentou nas tuas mãos, muito consistente, um time ofensivo, um time que tinha o domínio do jogo, para um time que joga mais, parece que é assustado, parece que é administrando, parece que o Inter sempre entra perdendo o jogo, Roger. Não concordo, Jairo, com a tua avaliação. A gente entra com a estratégia para buscar o resultado de vitória, né? Porém, né, se a gente pegar esse frame de hoje do jogo, nós perdemos para um adversário que foi melhor que a gente, ponto, né? E coincidentemente essa sequência dura que nós estamos pegando está coincidindo com a irregularidade coletiva e individual né, da equipe, né? Cabe a nós encontrar soluções, né? Se já jogamos melhores em outros momentos, vamos voltar, vamos achar soluções para voltar. Enquanto não estivermos melhores tecnicamente, vamos achar a solução para vencer, né? Quando não se joga bem, tem que achar uma forma de vencer, né? Até bem pouco tempo nós encontramos na bola parada, né, na solução, né, dos jogadores no mau momento dos atacantes, outros jogadores, né, que assumem um protagonismo com o gol, o Aguirre, o Thiago, o Wesley, o Alan, né? A gente vai buscar soluções, né, para isso, né? Enquanto esse mau momento técnico, coletivo e individual, né, persistir, a gente fica buscando as soluções sempre, né? Mas a gente nunca se acomoda, né? E, como eu te disse, quando não se consegue jogar bem, busca se vencer. E nesse momento é o que a gente vai recuperar a confiança de voltar a vencer para depois voltar a jogar bem. Boa noite, Roger. Lucas Colar, voz do Gigante. Uma das questões que tem chamado a atenção, né, é que o Inter vem saindo perdendo os jogos, né? Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Nacional na Libertadores. Hoje, de novo, o Inter reage na partida. Poderia ter feito o gol de empate, né? Logo na cabeçada do Lucas, saiu 2-0. Você tem falado bastante na coletiva e a diretoria em outros momentos também, quando se manifestou, até na sua renovação de contrato, falou que a renovação também buscava que no momento da adversidade você pudesse buscar soluções. É o termo que você tem usado. Quais soluções são essas que você imagina num curto espaço de tempo? E se você já tem alguma boa notícia em relação aos atacantes? Afinal, você perdeu mais um hoje, né? O Borré está no departamento médico, tem uma decisão do Nacional. O que você já pode adiantar para nós? A boa notícia que a gente tem é que o Luca e o Ricardo estão novamente conosco. Os outros jogadores ainda demandam atenção médica, ainda não estão à nossa disposição nesse momento. Não consigo te precisar quando eles estarão, né, conosco novamente. Né? E com relação a sair perdendo, são contingências do jogo.
né? Em casa, né, ou fora, né, a gente acaba lidando com adversidades que na urgência do momento do jogo a gente acaba sucumbindo ao adversário, né, de uma bola parada, né, como foi o gol contra o Nacional, né, ou de uma jogada, né, de contra-ataque, né, como foi, né, num jogo contra o Corinthians, ou hoje novamente gol de contra-ataque. Então, né, analisar e buscar soluções, né? O fato de sair perdendo não é um diagnóstico que possa determinar o fato, o que ocorre que nós saímos perdendo, né? É uma contingência também em função do adversário, né? Que nesse caso hoje, né, a gente sabe que o adversário, né, no começo de jogo, sempre jogando em casa, vai buscar um resultado, né? A gente até controlou o adversário do ponto de vista do território, mas não conseguiu agredir o suficiente para empurrá-lo para o seu gol. O adversário ganha confiança na partida, né? O que a gente agora vai buscar, novamente, é a confiança, resgatar a confiança, vencendo jogos, para depois, como eu respondi para o Jairo, voltar a jogar bem novamente, o mesmo nível de futebol, né, que a gente apresentou até bem pouco tempo. Não faz muito tempo, né? Se a gente resgatar um mês para trás aí, né, todo mundo estava, né, bem feliz com o momento, né? Esse é um momento de instabilidade e a gente tem que ter tranquilidade para saber lidar com isso. Boa noite, Roger. Lua Santos, da Rádio Inferno. Roger, na tua primeira resposta, tu falou que sabia que seria um jogo de intensidade, principalmente no meio-campo. Talvez isso tenha justificado a tua escalação dos 3 volantes. Mas eu queria uma avaliação tua, especificamente do Bruno Henrique. Tu acha que ele te entregou essa intensidade que tu imaginou que o jogo teria? Muito obrigado. Eu acho que entregou, mas penso que o adversário, né, teve um volume maior que o nosso. Né? O adversário, né, no contexto geral da partida, né, eu acho que ele foi superior a gente, né, nas disputas, né, nos duelos, nas disputas, nas intensidades aéreas. Né? Foi um jogo que coletivamente a gente entregou pouco, né, no que diz respeito ao jogo, né, coletivamente, né, individualmente, pela característica do jogo, né, e acabamos sofrendo uma derrota que, né, nos faz, a partir de agora, né, buscar força e lamber as feridas para continuar, né, novamente no final de semana. Hola, boa noite. Dario Lajacerna para Deportes Iso Betancourt, a voz de Antioquia. Professor, você foi jogador de Grêmio há muitos anos, quando jogou aqui no Estádio Atanásio Girardot. Não sei se o planejamento deste jogo foi baseado em sua experiência como jogador no passado, que jogou contra Atlético Nacional, e se a filosofia de Atlético Nacional de ter muita possessão da bola foi muito importante no primeiro tempo, que Inter teve muitas oportunidades, muitos poucos ataques no primeiro tempo. Se você considera que sua experiência foi importante para o planejamento deste jogo. Obrigado. Sem dúvida, a gente busca passar as experiências vividas como atleta, né, para os jogadores, né? Ainda mais a experiência vivida nesse mesmo local, né? Agora, com relação ao estilo de jogo do nosso adversário, né, a gente errou em não conseguir se aproveitar, né, de um time com muita posse, mas que defensivamente, jogando com muita amplitude dos zagueiros, deixaria espaços para que a gente conseguisse contra-atacar numa retomada de bola, né? Então, acho que a estratégia do adversário a gente buscou solucionar, né, mas no momento da retomada da bola a gente, né, não cuidou devidamente dela, devolvendo para o adversário e sofrendo com o volume, né, num grande parte do primeiro tempo, né, que deu ao adversário a confiança, né, do controle emocional também da partida, né? Então, para mim passou por isso hoje, né? A estratégia do adversário, a nossa estratégia não funcionando adequadamente, principalmente no primeiro tempo, com as mudanças no segundo tempo para ter um pouco mais de controle da bola, né? Se a gente não estava conseguindo a retomada, né, do jogo físico, a gente ter um pouco mais de controle técnico da bola, né, a gente conseguiu retomar na partida. Tomamos um gol talvez no melhor momento nosso, né, do jogo, e o terceiro foi consequência já da busca, né, de tirar a vantagem do placar. Roger, boa noite.
Tu citasse anteriormente, perdão, Lucas Dias, canal Lucas Dias Repórter. Tu citou anteriormente várias soluções que foram encontradas nessa sequência de agora 12, 13 jogos, desde que terminou o campeonato, e que a gente sabe que tem um grau de exigência diferente do que uma Libertadores, do que uma Copa do Brasil, apesar do adversário ter sido ali da 4ª divisão, mas de um Campeonato Brasileiro Série A, enfim. É uma exigência diferente. Tu teve que procurar diversas soluções e tu ainda está procurando para algumas questões que a gente tem visto e que são claras e evidentes nos jogos do Inter. Não há uma preocupação de que talvez o Inter tenha batido no seu teto técnico quando fez grandes atuações, quando teve grandes resultados, porque desde então, repito, desde que começaram essas 3 competições, o Inter vem encontrando muitas dificuldades. Mas acho que, para mim, a gente precisa avaliar as 3 competições, né? E com elas estão sendo jogadas numa sequência, né, que a gente não consegue levar um time tão fresco quanto, né, tô jogando uma vez por semana, né? Então, sem dúvida nenhuma, ainda o fato de estar jogando 3 competições, né, pelo mérito da conquista do ano anterior, também gera um prejuízo. Gera um prejuízo de que você acaba perdendo mais jogadores por lesão, gera um prejuízo que você não tem o jogador 100% sempre recuperado para o próximo jogo, gera um prejuízo que você não consegue, né, trabalhar as questões que aparecem em diferentes formas por diferentes adversários, né? Então, tudo isso impacta. Né? Então, não é coincidência, né, que depois que nós começamos a jogar 3 competições, que o nível de exigência aumentando e a instabilidade coletiva também aumenta, né? Porque você tem todo esse cenário envolvido, né? Mas o torcedor ele não tem a obrigação de entender isso, né? Ele tem a necessidade que o treinador e os jogadores achem a solução, né? E nós não vamos descansar enquanto não encontrá-la, equilibrar a equipe novamente. Nessa equipe foi uma equipe que sempre sofreu poucos gols, né? Recuperar os jogadores de ataque, né? Nosso ataque sempre fez muitos gols, né? E em alguns momentos a gente, né, vem com jogadores como o caso do Wesley, que faz boas partidas, mas foi um cara que de muito protagonismo balançando as redes, né? E algum tempo não balança, né? Recuperar o Ener, recuperar o Borré, né? Dar oportunidade para Luca, que vem voltando, para Ricardo, é encontrar soluções. Não tem outra solução a fazer, é trabalhar, né? Está disponível sempre, né, para entender a crítica que vem de fora, né, que nesse momento ela vai vir, né, e buscar soluções no dia a dia. Obrigado, Roger.